Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando para mais um programa aqui, direto ao ponto. Esse é o segundo programa dessa programação, que tem o objetivo de estudarmos junto a Bíblia, sermos diretos, enfáticos, nós irmos direto ao ponto e em pouco tempo a gente poder oferecer para você um estudo de um tema bíblico. Nós sabemos que os tempos estão corridos, as pessoas estão cada vez mais sem tempo, mas o apelo dessa programação é que nós tenhamos aí em torno de 10 a 15 minutos para parar um pouquinho e estudar um tema da Bíblia, apresentarmos esse tema para você que está aí nos acompanhando. O tema dessa noite, a gente já vai aqui direto ao ponto. O tema dessa noite é a Bíblia no banco dos réus. Será que esse livro é digno de confiança? Será que esse livro é realmente um livro tão importante quanto as religiões mundo afora julgam ser? Será que nós podemos realmente acreditar que Deus, há um Deus do céu que inspirou as pessoas que escreveram esse livro? Esse é o propósito do estudo de hoje e o cronômetro já está solto, aí o tempo já está rolando e eu vou tentar, junto com você, estudar esse assunto e apresentar para você aqui pontos que vão nortear nossas perguntas, nossas dúvidas e aquilo que a gente sabe ou não sobre a Bíblia. Sabe, eu queria ler com você aqui um dos primeiros textos dessa noite. Vou passar aqui para que você possa acompanhar junto comigo. A própria Bíblia, no livro de Salmos, meinho da Bíblia, capítulo 119, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a Bíblia, ela se apresenta como uma lâmpada e como uma luz. Você sabe aquela ideia daquelas pessoas que estão no escuro, na escuridão, pessoas que dizem assim, eu não consigo encontrar uma luz. Então a Bíblia, ela se propõe a ser essa luz. Se você está em trevas, a Bíblia apresenta a luz. Se você está na escuridão, a Bíblia é uma lâmpada. Agora a pergunta é, será que realmente isso é verdade? Será que nós podemos confiar nisso? O que tem de especial nesse livro? Você sabe que existe o Guinness Book, livro dos recordes. É um levantamento que é feito daqueles casos mais extraordinários do planeta. E se você olhar no Guinness Book, sabe qual é o livro que teve a maior distribuição no mundo? Sabe qual é o livro que está em primeiro lugar no mundo em tiragens de cópias, impressões oferecidas às pessoas? É a Bíblia. Para você ter uma ideia, a Bíblia tem, desde que começou a ser contada, 6 bilhões de exemplares foram distribuídos. 6 bilhões de tiragens da Bíblia. O que está em segundo lugar tem apenas 600 milhões. Olha só, o segundo lugar, o livro vermelho de Lao Tse Tung, ele tem 600 milhões de cópias distribuídas. A Bíblia tem 6 bilhões. É 10 vezes mais do que o segundo colocado. A Bíblia é disparada o livro mais lido, mais amado, mais odiado, mais atacado, mais abraçado do planeta Terra. Então, algo de importante há nesse livro. Eu queria estudar com você no estudo dessa noite. Eu queria apresentar para você por que será que a Bíblia é tão importante assim. Sabe, nos Estados Unidos existe uma revista de circulação nacional, uma revista chamada These Times. É uma revista muito importante de circulação nacional na América do Norte. Essa revista fez um levantamento de todas as previsões que esse pessoal aparece aí no fim do ano fazendo para o próximo ano. O pessoal que lê mão, lê cartas, tarô, búzios, astrólogos, aquele pessoal que diz prever o futuro. E a revista These Times fez um levantamento de 250 previsões e eles fizeram assim, vamos ver se essas previsões vão se cumprir no ano que vem. E pasmem, 250 previsões, de 250 só 6 previsões, isso é 3%, se cumpriu razoavelmente, se cumpriu mais ou menos. Todas as outras previsões, 244, passaram longe. Mas tem pessoas que acreditam em outras pessoas, em quem está lendo a mão, lendo as cartas, e não descrê na Bíblia. Então veja bem, eu quero apresentar para você por que eu prefiro acreditar na Bíblia. Vou dar para você o primeiro exemplo. Sou direto ao ponto e a gente tem que ser direto, porque o tempo está correndo. Vou apresentar para você por que eu prefiro acreditar na Bíblia. Na Bíblia existe, por exemplo, algo que a gente chama de profecia messiânica. O que é isso? Pessoas que viveram antes de Jesus Cristo, que escreveram detalhes sobre a vida de Jesus. Pessoas que antes de Jesus vir ao mundo, profetas, disseram o que ia acontecer com Cristo Jesus. Agora, por que esses profetas previram o que ia acontecer com Jesus? Porque a Bíblia revela, a própria Bíblia revela, e Deus diz assim,
que Ele é Deus e Ele é quem revela o fim desde o princípio. Ele é quem revela as coisas que ainda não aconteceram. Só Ele. Perceba, só Deus pode apresentar para você o futuro. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, quando um profeta levanta-se falando em nome de Deus, fazendo uma previsão, vai dar certo. Quer ver um exemplo? Profecia messiânica. Vou apresentar para você aqui. Primeira profecia, Salmo capítulo 22. O salmista fala que Jesus Cristo seria crucificado em meio a malfeitores e teria mãos e pés traspassados. Perceba, quando você vai agora para o Novo Testamento, você vê Jesus pendurado ao lado de dois ladrões, dois bandidos, e ele tem suas mãos e seus pés traspassados. A profecia se cumpre em detalhes. Quer ver outra profecia? Miqueias capítulo 5 fala que Jesus Cristo nasceria em Belém. Em Belém, o Messias, aquele que iria reinar em Israel, aquele que ele tem suas origens desde os tempos eternos, esse nasceria na cidade de Belém. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus Cristo nascendo em Belém. Quer ver mais um exemplo? Zacarias, o profeta Zacarias, isso é sempre no Antigo Testamento, capítulo 11, fala por quantas moedas de prata Jesus Cristo seria vendido. O texto fala: pesem-me, olha só, porque eu lhes disse, se vos parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Perceba, 30 moedas. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê Judas Iscariotes fazendo a mesma proposta. Se me parece bem, me dá o meu salário, se não, deixa ele. Pesaram o salário de Judas. Não foram 31 moedas, não foram 29, foram 30. A profecia bíblica, ela vai em cima, em detalhes. Quer ver mais uma? Salmo capítulo 22, fala lá que as pessoas lançariam sortes, tirariam sortes com as roupas do Messias. E quando Jesus Cristo estava aqui, sendo torturado e crucificado pelos guardas romanos, você sabe, a túnica de Jesus Cristo, os guardas tomaram e tiraram sortes sobre ela para ver quem ficaria com aquela túnica. Percebeu que a profecia bíblica, ela se cumpre nos mínimos detalhes? Sabe quantas profecias messiânicas nós temos? Nós temos na Bíblia 330 profecias messiânicas. E sabe quantas se cumpriram em detalhes? 330. É por isso que eu prefiro acreditar na Bíblia, ao invés de acreditar num cartomante, em alguém que prevê o futuro, em alguém que vai ler minha mão. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia apresenta revelações científicas, coisas que a ciência só descobriu agora, recentemente, em nossa era. Coisas que a Bíblia já revelava muito antes. Quer ver alguns exemplos? Vou trazer para você. Você sabe que Deus revelou para Abraão que os descendentes, os filhos de Israel, precisavam ser circuncisados. Os homens passariam pela circuncisão. O que é isso? É uma microcirurgia que é feita no órgão sexual masculino do bebezinho. A criancinha nasceu, é homem, então lá eles vão e fazem uma microcirurgia no órgão sexual masculino. E Deus orientou e Deus disse: faça no 8º dia. Está aí na Bíblia, você está vendo Levítico capítulo 12. No 8º dia será circuncidado o filho. Agora quer ver uma coisa? A ciência hoje descobriu que nós temos uma substância no nosso sangue chamada protombina. Sabe o que a protombina faz? Ela auxilia na coagulação do sangue. Quando você se corta, para que o seu sangue não vaze totalmente pelo corte, o seu sangue coagula. E a protombina é uma substância responsável aí para ajudar na coagulação. A ciência descobriu que quando um bebezinho nasce, ela tem tem a protombina do seu organismo, e essa protombina ela vai aumentando até chegar no pico. A maior quantidade de protombina no organismo de uma pessoa. E sabe quando é o pico da protombina? No 8º dia. A partir do 8º dia, a quantidade de protombina só diminui durante todo o restante da vida. Mas no 8º dia é o pico, é o máximo. E Deus disse, faz a cirurgia no 8º dia. Queridos,
Sabe, no passado, o homem acreditava que a lua, ela tinha brilho próprio, que a lua, ela tinha uma luz própria. Todas as pessoas acreditavam isso. Só que quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 25, lá já estava escrito, irmãos, já estava escrito, até a lua não resplandece. Algumas versões dizem assim, até a lua não tem brilho próprio. Veja que coisa! E as pessoas achando que a lua tinha luz própria. A Bíblia já dizia que não. Quer ver outro exemplo? As pessoas acreditavam no passado que a terra ela era sustentada por algo, pilares. Os gregos acreditavam que era Hércules quem segurava o planeta Terra. Só que a Bíblia já dizia que Deus suspende a terra sobre o nada. O nada. Isso era loucura para o passado, dizer que a terra estava flutuando no nada, mas a Bíblia já revelava isso. Jó capítulo 26. Quer ver mais um exemplo? Olha só, quando você lê o primeiro capítulo da Bíblia, a criação do mundo, você vai ver Deus falando sobre águas, as águas, juntou as águas, sempre no plural, são águas. Mas a curiosidade é que lá, quando Deus fala de terra, a porção seca do planeta, Deus não fala as porções secas. Deus diz assim, a porção seca, no singular. Uma só porção seca. Só que quando você olha o mapa do mundo hoje, você vai ver que existem várias porções secas no planeta Terra. Existem os continentes, África, Ásia, América, são várias porções secas. Só que na Bíblia, na criação do mundo, Deus já dizia, é a porção seca, é uma porção seca. E a ciência descobriu que no passado, todos os continentes, eles eram um só. Eles estavam colados uns nos outros e só havia no passado uma porção seca chamada de Pangeia. Olha que coisa, algo que a Bíblia já revelava desde o princípio, a ciência veio descobrir agora. Quer ver mais? Quer ver mais um exemplo? Você quer ver mais? Eu quero dizer para você que tem muito mais. Do início ao fim da Bíblia, a Bíblia apresenta verdades, a Bíblia traz revelações, a Bíblia mostra para você o que vai ser da nossa vida. É por isso que eu prefiro acreditar nesse livro, é por isso que eu acredito quando Jesus Cristo disse assim, em Mateus capítulo 24, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia não passará. Aquilo que Cristo falou, que Deus revelou, não passará. Então, se o céu está aí, se a terra ainda está aqui, a palavra de Deus ainda está aqui. O que é que falta? O que é que falta? Vou contar uma história para a gente terminar. Uma família, um casal de missionários americanos foi para a África para evangelizar tribos africanas. E chegando em uma dessas tribos, eles encontraram uma garotinha que era cega. Ela não enxergava, o nome dessa garotinha era Indira. E essa garotinha gostou muito da mensagem da Bíblia, gostou muito da mensagem daquele casal que estava lá evangelizando. E a esposa daquele casal decidiu providenciar um presente para Indira. Ela conseguiu uma Bíblia Braille. Você sabe o que é o Braille? É aquela linguagem para o pessoal que não enxerga, que ele vai passando o dedo e sentindo com o dedo, e aí ele vai lendo com os dedos. E a Indira ganhou o presente da esposa daquele missionário, e a Indira amou e adorou e aprendeu. Ela ensinou a Indira a ler o Braille, e ela começou agora a ler o Braille à noite. Eles acendiam uma fogueira e a tribo se unia ao redor da fogueira, e Indira ela tinha o prazer de sempre ler alguma coisa. Só que você sabe, a Indira trabalhava fazendo cestos com material natural, e lidando com aquele material natural, os dedos dela foram criando calos, e a Indira chegou um momento que ela, quando ia ler a Bíblia, por causa dos calos no dedo, ela não conseguia sentir o Braille. E aí o que foi que ela fez? Ela pegava caco de telha, e ela com o caco de telha, ela ia descascando os calos para poder ler a Bíblia. E todas as noites, ela, para poder ler a Bíblia na fogueira com os amigos da tribo, ela tinha que descascar o calo para poder ler a Bíblia. Só que você sabe, quando você vai descascando o calo, ele vai ficando cada vez mais duro.
E chegou uma noite que a Indira foi lá e descascou, e colocou o dedo, não sentiu. E descascou de novo, colocou e não sentiu, e descascou de maneira que começou a sair sangue, cortou, mas ela não estava mais conseguindo sentir a Bíblia. E a Indira se desesperou. E a Indira desesperada, com o coração angustiado, porque ela amava muito a Bíblia. E as páginas já estavam meladas de sangue. A Indira pegou a Bíblia dela, e a Indira deu um beijo na Bíblia e disse assim: meu Deus, eu amo tanto a sua palavra, mas eu não consigo, Senhor. E quando ela beijou a Bíblia, ela percebeu que com os lábios ela conseguia sentir o braille. E aí agora ela vai e treina para que com os lábios ela pudesse ler a Bíblia. É para ser direto? Vou ser direto. Estou terminando o programa. Vou ser direto. Qual é a sua dificuldade para ler a Bíblia? Qual é a dificuldade que tu tem para ler a Bíblia? Qual é a dificuldade? É preconceito? É descrença? É preguiça? O programa acaba agora. Se você tem dúvidas sobre esse tema, manda para a gente, envia aí para a gente vai dar um jeito de chegar até você. Mas eu peço, ore. Você sabe, toda a programação religiosa ela termina com a oração. A nossa não. A nossa eu vou encerrar agora. O mineiro vai cortar a programação. E quando a gente encerrar, eu oro aqui e eu convido você para orar daí. Ore e peça a Deus: Senhor, me revela as pérolas que existem na tua palavra. Se eu não consigo amar a Bíblia, me ajude a amar a Bíblia. Eu garanto a você, as coisas vão mudar. Então, a gente termina o programa agora. Eu vou orar aqui. Eu convido você a fazer a sua oração aí onde você está. Muito obrigado e até o próximo programa. Fica com Deus. Oremos.